Você quer, irmã, vai usar essa primeira aqui? Tá aqui, solta aqui. Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um culto ao Senhor. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Salmo 95. Nós vamos ler Salmo 95, do 1 ao 7. Salmo 95. A palavra de Deus diz assim: Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus. Somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sobre o seu cuidado. Até aqui. Então vamos lembrar porque estamos aqui hoje, né, para adorar ao nosso Deus. Vamos adorar Ele com gratidão, com reverência, com temor. Pois a Ele tudo devemos, tudo é dEle e Ele nos pastoreia. Então vamos orar então, para iniciar nosso culto. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, te damos gratidão, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado por o Senhor nos abençoar tanto, com infinitas bênçãos, Pai. Estamos aqui hoje para cultuar ao Senhor, louvar ao Teu nome, pois o Senhor é a rocha da nossa salvação, ó Deus. Pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, singelo e simples, Pai, porém de coração a Ti. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, conduzindo a todos que estão aqui hoje, Pai, e abençoe a vida de todos nessa semana, Pai. Te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, queridos. Você pode ficar em pé, vamos cantar ao nosso Deus.
exaltar o nosso Senhor. Quem tomou o mar em suas mãos, quem contou da areia cada grão, tremem reis, nações ao ouvir sua voz, rejubila toda a criação. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável és, vinde e adoremos. Quem já deu conselhos ao Senhor, ao que disse, quem se pode opor? Tudo sabes, quem vai lhe ensinar? Tudo fez, quem pode questionar? Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável és, vinde e adoremos. Quem com ele cravejado foi, ao morrer da culpa nos livrou. Deus eterno, humilhado foi, mas ressurgiu da tumba o meu Senhor. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável és, vinde e adoremos. Reinarás para sempre. Enche a terra E reinarás para sempre. enche a terra, Reinarás para sempre. enche a terra, Reinarás para sempre.
adorado, Senhor, exaltado, único, soberano, a quem nos curvamos, nos rendemos. Tu és santo e poderoso, digno, Senhor. Cantamos santo. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Mais uma vez. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Toda exaltação a ti, ó Deus. Todo louvor a ti. Amém, amém. Pode sentar, querido. Convido a irmã Laís, né? Graça e paz, irmãos. Então, dando continuidade à leitura do Evangelho, eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Mateus, capítulo 18, verso 21.
Mateus 18, 21. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia de seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar o coração a seu irmão. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, maravilhoso é o Senhor, toda a honra e toda a glória pertencem a Ti, Pai. Ah, Deus, nos ajude a cumprir a Sua palavra. Nos esvazia de nós mesmos para que o Espírito Santo se encha em nossa vida, Pai. Que nós possamos cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai. É isso que eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Igreja, agora nós temos a oportunidade de termos um momento de contrição e confissão de pecados. Peço que vocês abram a Bíblia em Romanos 6. Nós leremos então Romanos 6, de 12 a 18. Romanos 6, de 12 a 18. Bom, a palavra diz assim: Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Então, com isso em mente, que Cristo nos libertou, que mesmo assim nós ainda falhamos diariamente, seja em pensamento, em ação ou no coração nosso. Vamos agora ter um momento em humildade, né? Podermos
pedir perdão por esses momentos que nós escorregamos e deslizamos em humildade a Cristo. Senhor Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados. O Senhor derrama a sua graça sobre nós. O Senhor enviou Jesus para morrer na cruz por nós, e mesmo assim nós ainda falhamos, Pai. Pedimos que o Senhor ouça aqui o clamor da sua igreja e perdoe os nossos deslizes, ó Deus. Te peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar essa canção. Fala da libertação que temos no sangue de Jesus. Esse sangue que nos purifica de todo pecado. Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostras tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Você pode sentar. Ofertório. Irmãos, peço que abra a Bíblia de vocês em Provérbios 3. Nós leremos do 9 e o 10. Provérbios 3. Provérbios 3, 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Agora nós teremos um momento de podermos honrar ao Senhor com... A palavra de Deus pede para a gente honrar com o melhor de nós, né? E nós poderemos ter essa oportunidade aqui como igreja para contribuir para a obra do Senhor. Vamos agora ter o nosso momento de ofertório. Você pode ficar em pé? E aí cantamos e aqueles que estão preparados podem ofertar.
és digno, tu és digno, Senhor. Tudo de glória, glória e honra, glória e honra e poder. Porque tu criaste sim todas as coisas, Senhor. Por tua vontade foram criadas, tu és digno, Senhor. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder. Porque tu criaste sim todas as coisas, Senhor. Por tua vontade foram criadas, tu és digno, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esses dízimos e ofertas que são depositados aqui na tua casa, ó Pai, para que a sua obra seja melhorada, para que a obra cresça, para que a obra Ai, Senhor, sumiu a palavra, mas que cresça, Senhor. Então nós oramos para que o Senhor venha cuidar, Pai, das mãos que vão administrar esses valores, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê entendimento, que tudo, Senhor amado, seja para a tua honra e glória, e que o Senhor esteja com cada ofertante, com aqueles que também não puderam ofertar, que o Senhor esteja cuidando da necessidade de cada um, seja ela financeira, seja ela, Senhor amado, de escuta, seja ela emocional, seja ela, Senhor amado, física, que o Senhor esteja cuidando de cada um, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu vou fazer a intercessão. Pode sentar, queridos. Temos um momento muito especial que é também de agradecermos ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito. E pedirmos também pelos motivos que nós temos como igreja. Então, se você tem um pedido, um motivo de gratidão primeiro, e depois um pedido, você pode compartilhar. Radassa. Pelo bebê da mamãe, né? Para que diminua os enjoos da mamãe também, né? Vou falar pela mamãe também. Pela mamãe também, né? Ah. Pelo bebê da minha mãe. Olha também. 2 bebês aí. Yara, bebê da tia da Yara. Muitos bebês. A priminha Bia também, né? A população paraguaçuense aumentando. Irmã Valéria? Quero agradecer, né, pela oração pela Ana Cláudia, né, que ela está fazendo aqui, já deu uma melhorada, né? Vamos continuar orando que essa semana ela vai fazer todos os dias, porque ela não consegue engolir, né? E ela colocou aquela sonda no estômago e aquilo lá está dando muito problema, porque dá uma infecção. Então, para que Deus, né? Diz que já faz acho que uns 5 meses, ela é nora ela é sogra da Isabela, né? Ela diz assim que a maior vontade que ela tem na vida é de tomar um copo de água. Você vê, a gente toma um copo de água de manhã, toda hora, e não perdendo. Assim,
assim, o maior desejo da vida dela, porque ela não consegue, né? Mas o tumor já está ficando menor, mas agora ela vai fazer uma intensiva para ver se ela consegue comer, né? Continuar a oração, porque devido a isso, essas infecções, ela que não poder comer, ela está ficando fraca, né? Isso que atrapalhou. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Orar por ela. Quem mais? Ricardo? Ah, é. Reunião de homens. Gratidão, reunião dos homens, né? O Saulo foi visitar a tia dele, irmã mais velha da mãe dele. Ele não está muito bem, problema de saúde, então ele foi fazer uma visita lá. Esqueci o nome dela, mas eu sei que a cidade é Óleo. Tiago? Ah, verdade. A irmã do Tiago. Amém. A irmã Joana? Eu queria agradecer a Deus por a minha vida, quando a Marília ela acabou de viver. Não seja abençoando ela mais, né? Tá. Agradecer pela Marina. Deus conserve ela, né? Quem mais? Radassa. Tem pedidos? Tá bom. Vocês? Tem pedidos? Não? Oremos então. Santo Deus, obrigado por cada irmão e irmã que está aqui, pelas crianças. Nós agradecemos pelos bebês que o Senhor tem dado às famílias, que o Senhor abençoe as mamães nesse período de gestação, que o Senhor dê força, que o Senhor as ajude a passar por cada fase e que o Senhor dê a cada uma das mamães essa compreensão que elas já têm, mas ainda mais profunda dessa missão e desse privilégio que elas têm de gerar uma vida, algo tão extraordinário, ó Pai, que o Senhor deu às mamães. Fortalece a vida da Mariana, a vida da Esther, nos enjoos que o Senhor possa abençoar, que diminuam, as outras mamães, a tia Dayara, que também está com o bebê, a priminha da Radassa, que vai nascer em breve, ainda daqui a um tempo, mas que o Senhor abençoe também a mamãe, o papai. Obrigado, Senhor, por cada família e cada bebê que o Senhor deu de presente para essas famílias. Também queremos orar pela vida da Ana Cláudia, que o Senhor tenha misericórdia dela, nesse processo que ela está lutando contra o câncer e essa situação que ela se encontra de intubação, que o Senhor possa dar graça aos médicos para conduzir todo esse processo de modo que ela tenha uma recuperação tranquila, um tratamento tranquilo. A cura está nas mãos do Senhor e nós oramos pedindo, de acordo com a tua boa, perfeita vontade, que o Senhor trabalhe na vida dela, ó Pai. Também queremos orar pela família do Tiago, agradecer por a vida dele, sua família, pedir pela vida da irmã, que irá realizar uma cirurgia amanhã, que o Senhor guarde, proteja, que tudo corra bem, dê destreza aos médicos para que possam operar de modo habilidoso e que seja um sucesso essa cirurgia. Também queremos orar pela vida do Saulo, a viagem que ele está fazendo hoje, para visitar a sua tia, que está numa situação de enfermidade também, que o Senhor possa abençoar esse tempo deles lá, que eles sejam um bálsamo de alegria, de renovação para ela, para os seus familiares ali também, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo nosso tempo, ontem aqui na reunião dos homens, louvamos o Senhor por isso,
cada irmão que veio, tempo precioso de edificação, de comunhão, de crescimento também na Tua palavra. Também oramos pela vida da Marina, a filha da nossa irmã Joana. Louvamos o Senhor, porque o Senhor libertou ela, né, da bebida, que o Senhor conserve ela assim, que ela tenha a alegria, a satisfação no Senhor, e que essa atitude possa glorificar o Teu nome, e que o Senhor a sustente, ó Pai. Sustente também sua família, seus filhos. Oramos assim. Obrigado a Deus por cada família que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma canção. Você pode ficar em pé. Esse é o mês da família, então nós tivemos o privilégio de, bem nesse período, expor Efésios, alguns assuntos sobre família, esposo, esposa. E nós cantamos 2 canções repetidas vezes, que são canções de bênção da família. Então nós vamos cantar essa canção mais uma vez, que você já aprendeu e pode cantar junto com a sua família. Se você está com a sua família, você canta junto com ela. Se você não está, você lembra dela e canta por ela também, né? Com uma voz profética de fé, confiança no Senhor, de que sua casa vai servir ao Senhor. Amém? Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça
casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, Jesus. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada família, cada papai, mamãe, esposo, esposa, cada filho. Obrigado por cada irmão, irmã que está aqui com fé, crendo que o Senhor tem uma obra para fazer também na família deles. Que o Senhor pode alcançar o coração dos seus familiares. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Crianças podem vir aqui. Vamos orar então, crianças. Vamos orar assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela minha vida, pela minha família, por essa igreja. Abençoa nosso tempo de estudo. Queremos conhecer e amar mais o Senhor. Usa a vida da irmã Mariana, dê para ela sabedoria, graça e habilidade para comunicar a tua verdade. Que o nosso coração e mente estejam abertos. Em nome de Jesus. Amém. Agora pregar a continuação de Efésios, que fala sobre os filhos, né? E eu fiquei pensando e lutando com isso. Vou falar, mas depois eu lembrei que as crianças iam todas para lá. Poderia ter avisado para elas ficarem aqui. Mas decidi pregar uma outra mensagem, né? De ontem para hoje mudei de ideia e falei, vou pregar uma mensagem que eu já preguei lá na igreja. Então algumas pessoas vão falar, nossa, o Renan vai repetir essa mensagem. Vou mesmo. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala assim, o Hernandes diz, né, um pregador muito bom do nosso tempo, ele diz que um sermão fica bom depois que você prega 10 vezes. Então preguei uma vez, vou pregar de novo, quem sabe assim ele não vai melhorando aos poucos. Mas eu quero falar hoje sobre a fé que começa em casa, a fé que começa no lar e abençoa gerações. Eu acho que eu preguei o ano passado esse sermão, em algum momento aqui na nossa congregação. Eu quero falar sobre
esse sermão novamente. Deuteronômio, capítulo 6, então o Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 6, lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, o último, né? Então, o 5º livro da Bíblia, capítulo 6, nós iremos ler a partir do versículo de número 4, que é até o versículo 9, o texto que nós vamos expor. Então essa parte você tem que prestar bastante atenção. Mas eu quero ler o contexto um pouquinho anterior, que é do versículo 1 até o versículo 3 e continuar do versículo 4 até o versículo 9. Que diz assim: São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Verso 4. Escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Até aqui, queridos, oremos mais uma vez. Santo Deus, obrigado por mais esse tempo tão precioso que temos para ouvir a tua voz. Já cantamos e louvamos ao Senhor, ouvimos o Senhor falar através de vários textos e leituras bíblicas, através das canções que exaltam o teu nome e também confortam o nosso coração. Mas agora, de modo tão especial, nesse tempo que separamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Tem misericórdia de mim, que sou um vaso de barro. Tem misericórdia dos meus irmãos também, que são vasos de barro. Diante de uma tarefa tão grandiosa, tão desafiadora e também tão gratificante, que é formar a próxima geração, informá-la sobre Cristo e, com a tua graça, transmitir a fé que salva, a fé que santifica, a fé que transforma. Nos ajuda, Senhor, a ouvir com ouvidos atentos, com uma mente bem receptiva e com um coração disposto, ó Pai, a praticar aquilo que nós vamos mais uma vez ouvir nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Ontem aqui na reunião dos homens nós falamos um pouco de uma triste realidade que infelizmente acontece com muita frequência. Pais cristãos, muitas vezes até líderes cristãos, que caminharam com seus filhos, levaram os filhos para a igreja, mas que em determinado momento os filhos abandonam a fé, até alguns infelizmente blasfemam contra Deus. Tem figuras públicas do meio evangélico, cantores, pastores, que eu não vou mencionar o nome aqui,
mas que infelizmente tiveram um ministério de serviço para a igreja muito frutífero, muito abençoador, mas que os filhos se perderam, se tornaram opositores do evangelho, ou pessoas que decidiram simplesmente andar com uma fé personalizada e não a fé bíblica, a fé da palavra de Deus, a fé cristã. E é difícil criar filhos. Quem tem sabe. Quando você não tem filho, é muito fácil. Você acha defeito no filho dos outros. Não é assim? Nossa, mas o filho dessa pessoa é assim. Aí Deus te dá um filho. E você fala, nossa, meu filho é assim. E as famílias estão num ritmo super acelerado. Nós estamos num ritmo super acelerado. Quanto mais tecnologia, quanto mais facilidade, parece que a gente tem menos tempo. Rotina apertada, a semana começa e termina e a gente fala, para onde foi os meus dias? Para onde foram os meus dias e as minhas horas? Mas um lar verdadeiramente cristão, ele precisa de intencionalidade. Ele precisa de pais que decidam firmemente, eu vou investir na próxima geração. Eu vou transmitir a palavra de Deus. Se não fizermos isso, irmãos e irmãs, os nossos filhos terão uma fé frágil. Terão uma fé meramente religiosa, uma fé institucional das crianças que crescem numa igreja, mas não crescem no conhecimento, na graça, na experiência de uma vida com Deus a partir do modelo, do exemplo dos pais. A fé que começa em casa e abençoa gerações é uma responsabilidade sua, papai, mamãe. É uma responsabilidade minha. Não é da igreja. A igreja cumpre um bom papel. A igreja tenta fazer de tudo para transmitir a fé. As igrejas se esforçam nisso, mas a verdade é que há um grande peso, uma grande responsabilidade, não quero colocar essa palavra peso, mas uma grande responsabilidade dos pais na vida dos filhos. Eu quero ilustrar esse começo com duas histórias. Uma de um famoso pregador e avivalista norte-americano, Jonathan Edwards. Ele viveu entre os anos 1703 e 1758. Ele foi e é ainda considerado um grande teólogo. Não só pela sua profundidade de conhecimento bíblico e teológico, mas pela sua piedade. Ele era um homem que pregava nos púlpitos sobre o amor de Deus, o evangelho, uma vida de santidade, mas também vivia isso na sua casa. Ele e a esposa dele, que se chamava Sara, criaram 11 filhos. Olha aí, ó, Ricardo, 11 filhos. Um número bom, né? Né, Esther? 11 filhos, um número bom. Eles criaram 11 filhos em um ambiente de adoração, de oração, de devoção, de disciplina, um ambiente piedoso, intencional na vida dos filhos. E esse homem marcou a sua geração, tanto no púlpito como fora do púlpito, marcou também a sua família, e o legado dele foi muito influente nos seus descendentes. E aí no século XX, um estudo que foi popularizado por um instituto chamado E.A. Winship, porque é difícil falar, né? As letras em inglês tem o A, tem o som de E, né? Mas ele estudou 1.400 descendentes diretos do Edwards. E o resultado foi impressionante. Esse homem, temente a Deus, com a sua mulher, temente a Deus, a sua família, depois aqueles que vieram
dos seus filhos, netos e por aí, encontraram um vice-presidente dos Estados Unidos. Imagina você ter um filho que foi vice-presidente, um filho, um neto, alguém assim, 3 senadores, 3 governadores, 13 reitores de universidade, 30 juízes, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 65 profissionais universitários, 100 advogados, mais de 100 pastores, missionários, professores de teologia, 60 escritores de destaque com 135 livros reconhecidos. Uma bela de uma geração posterior, né? Em contraste, essa mesma pesquisa analisou o legado de famílias da mesma época de Edwards, mas que não temiam o Senhor, que não buscavam a Deus, que viviam na incredulidade, na impiedade. E um homem mencionado nesse estudo, chamado Max Jukes, é um pseudônimo para representar talvez João, talvez um Zé da época. E esse estudo também, essa pesquisa, concluiu que a família desse homem que não buscava Deus, que não temia Deus, foi marcada por pessoas assim, descendentes assim. Mais de 300 mendigos, cerca de 150 criminosos, 7 assassinos, 60 ladrões e assaltantes, mais de 100 alcoólatras, mais de 190 prostitutas, muitos casos de doenças e pobreza crônica. O resultado de uma vida impiedosa, de homens que não temiam a Deus, de famílias que não temiam a Deus, e por consequência, os seus descendentes viveram no pecado, na criminalidade, na miséria, na doença, e tudo isso que eu acabei de dizer. É óbvio que o pai e a mãe não têm culpa do que o filho vai se tornar no futuro. É óbvio. Esse estudo não é pragmático, para dizer, o pai crente vai ter filho crente, filho de crente, crentinho é. Não, mas ele ilustra muito bem que um lar piedoso, homem, mulher, um pai e uma mãe piedosa, pode exercer uma influência muito grande nos seus filhos. É chamado do princípio das gerações. Que a forma como você vive hoje vai influenciar o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, até 4, 5 gerações. Você tem noção disso? A forma como você vive hoje pode influenciar o seu bisneto, tataraneto, não sei agora a continuação. É muito sério. E o texto que nós lemos dá uma dica para nós, porque essa geração que vai tomar posse da terra, que foi liberta do Egito, ela não pode se esquecer de Deus. E os pais têm essa grande responsabilidade. No versículo 2, vai dizer assim, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhe ordeno. Então Deus dá essa missão para o pai e para a mãe. Comunicar a fé. E como nós podemos fazer isso? Aqui no texto nós temos algumas lições para a gente fazer isso. A primeira é que no versículo 4, Deus diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Não existe outro Deus. Ele é único. Sexta-feira lá em Cândido Mota, estava evangelizando um senhorzinho de 86 anos. E depois teve uma hora da nossa conversa que eu falei, mas o senhor tem alguma fé, frequenta alguma igreja? Ele falou, não tenho. Deus é só um, né? Não tem outro Deus. E aí ele começou a falar da fé que ele tinha, que não é a mesma que a nossa, né? E ele sempre voltava nisso, mas Deus é só um, né? Deus é só um. Eu falei, Deus é só um.
Só que muitas pessoas falam que Deus é só um, mas não conhecem esse Deus que é único, que é exclusivo, que é verdadeiro. Não há outro Deus. Então, Deus diz isso para Israel, por meio de Moisés, para que ele se lembre. E se lembrando que Deus é único e que não há outro, ame o Senhor. Ame de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. A fé que abençoa gerações começa na vida e no coração dos pais. Se você sonha em ter uma geração que teme a Deus, seja você alguém que teme a Deus. Seja você alguém que ame a Deus. Ame a Deus com toda a sua força. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, talvez não, é um dos textos mais importantes para os judeus. O Shema. Ouça, Israel, ouça. Por isso que os judeus são uma religião, né, o judaísmo e o cristianismo, monoteísta, só tem um Deus. Não existe outro Deus. E esse Deus exige de nós devoção completa, amor completo. Amar de verdade, com a interioridade. O coração aqui é colocado como esse aspecto mais profundo do ser, não só superficialmente, mas com todo o seu coração. Nós já sabemos que não é só sentimentos afetuosos em relação a Deus, mas é uma disposição, um desejo de amar, de viver para esse Deus. E ele fala também com toda a sua alma, com toda a sua força. Podemos resumir isso, sem entrar nos detalhes aqui, mas ame a Deus para valer. Ame a Deus de verdade, com tudo. Não tem um pedacinho, eu amo a Deus com isso aqui só e com essa outra parte de mim, não. Ame com tudo que você tem. Quando fala com força, é intensidade, literalmente muito. Essa aplicação para nós. Antes de você pensar que o seu filho tem que ser um crente piedoso, um discípulo de Jesus verdadeiro, que ama a Deus, seja você essa pessoa. Como está o seu amor por Deus? Como está a sua devoção ao Senhor? Tem partes da sua vida que você dedica a Deus e outras não? Não, eu só amo a Deus. Tem gente que é assim, infelizmente. A gente vive um momento que as pessoas são levadas só pelo emocionalismo, o sentimentalismo. Então se eu me empolgo, eu amo a Deus. Se as coisas estão bem, eu amo a Deus. Se nós olharmos para trás, na história do povo de Deus, Deus nunca privou o seu povo de passar por momentos difíceis. E é justamente no momento difícil que o povo de Deus deve amar a Deus. É justamente quando não está fácil que nós devemos provar o nosso amor por Deus, porque Ele nos chama a fazer isso. Por que isso é importante? Porque o seu filho vê. Ele vê quando um pai e uma mãe ama a Deus só de brincadeira. Ele vê quando um pai e uma mãe é só um religioso. A criança percebe. Criança é muito esperta. A gente acha que criança é boba, mas não é. Ela emula, ela copia o seu comportamento. Lá em casa, uma ilustração aqui que me ocorreu agora. Lá em casa o negócio elétrico quebrou, né? E eu tenho que arrumar. Então a gente ergue na mão e abaixa na mão. E eu desenvolvi uma técnica, é o portão elétrico, né? E aí eu desenvolvi uma técnica que é assim: eu puxo o portão, quando ele está descendo eu coloco o pé assim, que aí eu freio ele, né? Coisa de homem que não quer esperar, puxar devagar. E a Radassa aprendeu a fazer isso.
às vezes ela está vendo eu fechar o portão, ela faz assim. Esses dias, quem que estava lá? Fazendo a mesma coisa? A Sara, tentando frear o portão com aquele pezinho minúsculo. Um exemplo de que os filhos olham e copiam. Seja comportamentos tão banais como esse, mas como uma postura de religiosidade. Então, querido, seja um exemplo de fé e de amor a Deus no seu lar. A segunda verdade desse texto é que a fé que os pais têm, ela não deve ficar só para eles, mas ela deve ser compartilhada. No verso 6 e 7 diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então, primeiro, no coração dos pais, na vida dos pais. Mas no 7 diz: você as inculcará a seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Então, é preciso compartilhar. É preciso transmitir essa fé. Intencionalmente passar para o filho. Essa palavrinha inculcarás aqui, ela é bem interessante. Porque muitos pregadores já falaram, é colocar dentro da cabeça, né? Inculcar. Então pega, abre a cabeça da criança e enfia lá. Mas não é isso. A palavra é a mesma que era usada para afiar alguma coisa. Então quando o texto bíblico fala inculcará, diz, você vai afiar o seu filho na palavra de Deus. Afia o seu filho com essas palavras que eu te ordeno. Você vai transmitir para ele, afiando ele. Então o filho é essa lâmina que precisa ser amolada. E como nós vamos fazer isso? Ele diz: você falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Todo momento, o pai cristão e a mãe cristã tem no bolso a pedra de amolar o filho. Tem no coração a pedra de amolar o filho, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. E essa linguagem que é usada aqui é para dizer em todo tempo. Não precisa de um momento específico, tão específico que é só naquele momento que o filho aprende. Não. Às vezes o filho aprende no momento que você não quer que ele aprenda. E aí ele aprende. Fala, mas eu não preparei essa aula. Eu não pensei bem. E ele aprendeu tão bem essa lição. Em todo o momento. Não só na igreja, não só em um momento especial da vida da família, mas nos momentos informais. Sabe quando você acorda de manhã, atrasado? Quem acorda atrasado aqui? Só de vez em quando. Você acorda atrasado, com um compromisso já em cima, e aí você sai fora do sério. O filho está aprendendo. Quando está atrasado, pode falar grosseiramente com a mamãe. A mamãe pode empurrar a gente com força. A gente pode brigar, eu e o irmãozinho, para ver quem vai primeiro, né, pegar o pão, o bolo na mesa. Nós estamos atrasados, podemos fazer. Justifica. Não justifica, porque ao levantar, ao deitar, sentado à mesa, andando pelo caminho. A mesa cristã, a mesa da sua casa, tenha uma mesa, se você não tem, tenha uma mesa, nem que for com uma porta de guarda-roupa, mas coloque uma mesa lá e coma com seus filhos. É o seu púlpito. É o seu púlpito. É ali que muitas vezes você vai pregar para o seu filho. Muitas vezes ele conversando e comendo, ele vai falar uma coisa, ele vai contar uma história da escola, e você vai poder pregar o Evangelho para ele. Irmãos, não tem uma regra rígida. Não tem. Toda oportunidade é uma oportunidade. É um momento para falar. Perdeu no jogo, né? Joga tênis, o Davi está jogando já. Perdeu no jogo.
Oportunidade para pregar, né? Venceu e está orgulhoso. Oportunidade para pregar. Mas eu sou bom, hein? Mas eu sou ótimo. Toco bem. A Elisa dá aula para Radassa. A Radassa de vez em quando pega lá um violino e ela fica lá. Aí outro dia ela, pai, estou tocando muito bem. E ela tá tocando bem, né? Mas eu percebi, falei, mas você tem que treinar um pouquinho mais, né? Porque eu já vi que ela já estava ficando orgulhosa já de, nossa, eu sou a violinista profissional. Eu falei, calma, diminui aí, está muito... Todo momento. No carro, vindo para a igreja, ou indo embora, numa viagem de férias, afiando o filho. O momento que o filho se sente entristecido, ou um amiguinho chamou ele de feio, de feia. O amiguinho falou que eu tenho o nariz assim, mamãe. Falou que a minha orelha é daquele jeito, que meu cabelo é assim. Deus te ama, Deus te fez perfeito. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse que ficou muito bom. Você é linda aos olhos de Deus, você é lindo aos olhos de Deus. Quando peca, fala que você é um pecador, você precisa de Jesus. Por que você está bravo com seu amiguinho? Por que você não perdoa a sua irmã? Por que você está guardando isso no seu coração? Você precisa perdoar, porque Jesus ensinou a perdoar quanto, que a gente leu aqui? Ou seja, sempre, toda hora, não tem isso. O perdão é um dever cristão, não uma opção. Então, o pai tem essa responsabilidade, afiar o filho. Todo momento, querido. Toda circunstância. Lembre de estar preparado. E você não precisa pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e falar, leia aí o versículo 22. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que saber as verdades da palavra e transmitir com naturalidade para o seu filho. Claro, tem momentos que a gente abre a Bíblia e lê com eles. Última verdade e ensinamento para nós sobre essa fé que começa no lar e abençoa gerações. Versículo 8 e 9 diz assim: também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. A fé que começa no lar e abençoa gerações é uma fé que é moldada também através da própria casa. O próprio lar se torna um instrumento pedagógico. A vida dos pais e o que é importante naquela casa, naquela família, se torna um instrumento pedagógico. Ele fala sobre atar como sinal nas mãos e escrever nos umbrais, colocar na testa, por frontal. É o costume judaico que eles faziam isso mesmo. Literalmente colocavam a lei de Deus em caixinhas, na testa, entre os olhos e nas mãos. E escrevia também nos umbrais da porta de casa para estimular o filho. Mas não só isso, para que eles mesmos se lembrassem. Na mente aqui, na testa, para lembrar que a palavra de Deus é que guia os nossos pensamentos. É a palavra de Deus que diz para nós como nós devemos enxergar o mundo. Todo mundo tem uma lente, um óculos que coloca para enxergar a realidade, sem ser esses óculos físicos. Todas as pessoas são influenciadas por um tipo de pensamento que é chamado de cosmovisão, ideologia, crenças, que ela usa para enxergar a realidade. E qual é o óculos que o cristão usa para enxergar a realidade? É o Evangelho, é a palavra de Deus. É uma mente que está sendo sempre lapidada pelo Evangelho, porque o pecado corrompeu a nossa mentalidade, o nosso desejo, as nossas afeições e as nossas volições, a nossa vontade de fazer. Nós queremos fazer o que é contrário à lei de Deus, mas o Evangelho e a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus nos conduz a fazer aquilo que agrada a Deus. Nas mãos também, para lembrar das ações. Ações que estão de acordo com a palavra de Deus.
O sermão mais eloquente é o que fica gravado na mente do seu filho. É quando você diz uma coisa e faz outra. Esse é o sermão mais eloquente. Quantas vezes, papai, mas você falou isso? Esses dias mesmo, foi ontem, a Radassa falou, que a gente lê, né, de noite. Aí ela falou, mas você falou que ia ler 2 capítulos do livrinho. O livrinho Cisne e Trombeteiro, cada capítulo 10 páginas. 9 páginas. Eu falei, eu vou ler 2, eu quero dormir. Ela falou, mas você falou, papai. Aí o que eu tinha que fazer? Ler o Cisne e Trombeteiro. 2 capítulos. Por quê? Mas você falou, vai fazer outra coisa. Esse é um sermão eloquente, porque o filho percebe se você está agindo de acordo com aquilo que você confessa. Deus ensina que eu devo amar o meu inimigo. Mas quando eu tenho uma pessoa difícil na minha vida, na minha família, eu falo mal dele. E o filho está ouvindo. E o filho está vendo. Então a nossa conduta também deve ser alinhada e moldar nosso lar, a nossa família. Fala dos umbrais, né, que já falei aqui, que não só seja como aquelas pessoas que pegam a Bíblia e colocam no Salmo 91, né, e deixa lá na sala de estar. Não. Que a Bíblia esteja lá na sua casa e nos lugares mais importantes, fazendo parte da sua rotina, que ela não seja só um símbolo, mas uma bússola para você e sua família. Um lar que comunica o Evangelho. Músicas, né, que a gente coloca para tocar na nossa casa. Quando você chega numa casa de crente, você sente, não é? Você sente acolhimento, você sente a presença de Deus. Agora, quando você chega numa casa de um não crente, você vai percebendo coisas que já te falam, essa pessoa não é crente. Mas a nossa casa deve ser também um ambiente pedagógico da palavra de Deus. Tem algumas ilustrações, e eu falei sobre essa ilustração, você vai lembrar, se você tem uma boa memória, de uma jovem oriental que passou um intercâmbio lá com uma família nos Estados Unidos. E aí ela participou de tudo aquilo que aquela família participava. E o filho da família americana foi fazer o intercâmbio com a família oriental. E essa jovem oriental, ao final do seu intercâmbio, foi fazer uma conversa de gratidão, um momento de agradecer. E a família que a acolheu perguntou, você gostou do tempo que você estava aqui? Foi bom para você? Sim, ótimo. Os orientais normalmente são bem educados, né? Muito bom, sim. Ótimo. Depois, o pai perguntou, mas tem alguma coisa que você achou diferente, que você queria falar para nós? Alguma pergunta que você tem? E ela disse assim, olha, com todo respeito e sinceridade, eu passei alguns meses aqui com vocês e vocês têm uma fé. Só que só no domingo eu vi vocês praticarem essa fé. É assim mesmo a fé de vocês? Porque na minha família e na nossa fé a gente tem um altar para o nosso Deus lá e a gente faz orações durante a semana. O meu pai e minha mãe sempre falam da nossa fé e aqui eu percebi que vocês não falam tanto, não praticam tanto. E aquela família ficou muito envergonhada, porque a fé deles era uma fé só de domingo. Como é a sua fé? Como é a sua família? Como é a sua rotina semanal? Comunica o que é mais importante para você? Ou a sua vida espiritual e a sua fé está limitada aos cultos, às reuniões da igreja? Nós temos que lembrar disso. O nosso lar comunica aquilo que é o mais importante. A nossa família, a nossa rotina comunica aquilo que é mais importante para nós.
temos vários exemplos nas escrituras, tristes exemplos de pessoas que não seguiram a fé dos pais. E nós temos que lembrar que essa não é uma responsabilidade absoluta sua. Não quero trazer esse peso para você, mas eu quero que você confie que se você viver para Deus, pela graça de Deus, Ele vai trabalhar também na sua família. Juízes capítulo 2, versículo 10, diz que surgiu uma geração que não conhecia os feitos do Senhor. E se você sabe, o livro de Juízes é um livro que conta um ciclo de falhas. Várias vezes o povo se rebelou e se distanciou de Deus, caiu em idolatria. E aí Deus levantou um juiz para julgar o povo e libertar o povo. Só que aí, de novo, o povo caía em idolatria. O símbolo para lembrar de Juízes é assim, ó. Ciclo de falhas. Juízes. Por quê? Uma geração que não temia o Senhor. Juízes capítulo 2, verso 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida com seus pais, aqueles que entraram lá na terra prometida. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que Ele havia feito por Israel. Que triste é isso. Aquela geração que viu o mar se abrir, que comeu maná, que teve a presença de Deus, murmurou, morreu no deserto. Lembra? Os filhos daquela geração que ouviram as histórias do Deus de Israel e da sua fidelidade, e que entraram na terra prometida, que lá em Deuteronômio nós lemos, capítulo 6, que era para eles transmitirem essas palavras, para que os seus filhos lembrem dessas palavras e sirvam ao Senhor. Não transmitiu. E o livro de Juízes é uma grande tragédia. Opressão, libertação, depois abandono, idolatria. Nós temos que transmitir a nossa fé. Eu quero usar um exemplo do Novo Testamento. Timóteo. Você sabe quem foi Timóteo? Timóteo foi um discípulo muito amado de Jesus Cristo. Um jovem que Paulo comissionou para cuidar de igrejas. Só que Timóteo, ele tinha um pai gentil, grego, e uma mãe judia. E Paulo vai dizer para Timóteo que ele lembra da fé sincera de Timóteo, que foi a mesma que habitou na sua avó, na sua mãe, Eunice, e na sua avó Lóide. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, e depois 3, 14 a 17. Mesmo Timóteo sendo filho de um pai gentil, ele tinha uma mãe e uma vovó que transmitiram a fé para ele. E Paulo verificou que aquela fé era uma fé sincera. Então, pode ser que o seu pai e sua mãe não sejam cristãos. Não guiaram você no caminho de Deus. Ou você tem um pai que é cristão e uma mãe que não é cristã. Mas você que está aqui ouvindo essa mensagem, nós todos temos essa responsabilidade de, a partir de nós, transmitirmos a fé no Senhor Jesus Cristo. Uma fé que vai gerar frutos. Irmãos, essa palavra pode te trazer um peso, e eu não quero que seja assim. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, quem é papai e mamãe, e todo cristão honesto, sempre reconhece: eu preciso melhorar. Eu estou falhando. Sim ou não? Ou só eu que penso isso? E os exemplos que eu dei lá do Edward e do Max, pode parecer um tipo de determinismo familiar. Ah, já que uma família é quebrada, destruída, ímpia, todo mundo vai ser. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não ensina esse tipo de
de conclusão. A Bíblia fala sobre responsabilidade individual. A Bíblia fala sobre uma graça de Deus que é soberana e que transforma histórias tristes em histórias felizes pela graça de Deus. A sua família pode te influenciar. O seu ambiente pode te influenciar, mas não determina. O que determina é Deus. O que determina é a graça de Deus. O que determina é o evangelho que transforma e muda pessoas e muda gerações. A graça de Deus operando na vida do Jonathan Edwards, da Sarah Edwards, foi a mesma graça que operou na vida dos seus descendentes, dos seus filhos. Essa mesma graça pode operar na sua vida, querido. Precisamos confiar em Jesus. E eu lembro as palavras que Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Papai, mamãe, qualquer irmão que esteja aqui, sem Jesus nós não conseguimos ser fiéis a Deus. Não conseguimos. E também não vamos conseguir transmitir para o nosso filho, para a próxima geração. Precisamos depender de Cristo para a nossa própria santificação e também para cumprir essa missão. Salmo 127 vai lembrar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, algumas aplicações. Primeiro, reconheça a sua fraqueza e dependência de Deus. Reconheça isso. Todos nós falhamos. Confie nessa graça de Deus para a sua vida e para a sua família. E todos os dias, intencionalmente, peça a Deus força para investir na sua família. Sugestões de aplicar essa mensagem. A primeira, para você investir na sua casa. O culto familiar, que é um desafio que a gente fala, né? Ontem a gente falou, né, Ricardo? Aqui. Não pense em nada complexo. Faça algo simples. 5 minutos. Leia a Bíblia. Pergunte 1 ou 2 questões sobre a leitura. Ore, cante uma música. De vez em quando memorize um versículo. Já é suficiente. Apenas comece. Ninguém começa perfeito. Ninguém começa sabendo tudo. Mas se você começar, isso vai ter um impacto. Seja simples. É melhor você fazer 5 minutos todo dia ou 2, 3 vezes por semana do que não fazer. Deixa Deus usar a sua vida. Agora também lembre de momentos intencionais com o seu filho, com o seu cônjuge. Eu coloquei aqui: que tal pensar numa caminhada de oração? Que tal pensar numa bicicletada de oração? Ganhei aquele instrumento lá, né? Aquela bicicleta, eu vou fazer isso. Sai e ora com seu filho. Filho, hoje nós vamos caminhar juntos só para orar. Você conversa e ora, conversa e ora. Que tal você pensar em um jogo especial só seu e do seu filho? Esse é o nosso jogo. E esse jogo, quando a gente joga, eu aproveito sempre para falar de Cristo. Ou como uma vez eu recebi uma dica de um missionário: leva a sua filha para tomar café. Eu já levei a Radassa algumas vezes. Lá no Pará tinha uma padaria perto do seminário, eu levava lá. E aqui eu levo na padaria da Barra ali. Leva ela para tomar café. Né? Compra um sonho gostoso, o seu filho, não sei. E aí você conversa. Conversas planejadas, por exemplo, sobre amigos, sobre sentimentos, sobre dificuldades, sobre sonhos, sobre como servir na igreja. Filho, você já pensou o que você pode servir na igreja? Que dom que Deus te deu? É uma forma de investir no seu filho. Filhos crentes, agradeça pelos seus pais, se eles são crentes. Se eles levaram você na igreja desde pequeno. Né, Melk? Agradeça. Falaram da palavra de Deus, corrigiram você. Agradeça e honre o seu pai e sua mãe. E se você não é crente ou está começando a andar com Jesus agora, confie que a partir de você tudo pode ser diferente. Deus pode usar a sua vida.
para que a sua família conheça Cristo, para que a partir da sua vida, os seus filhos, netos, bisnetos possam ser homens, mulheres de Deus, que vão fazer diferença nesse mundo. Irmãos, a fé que abençoa gerações começa em casa. Faça um compromisso, que o seu lar seja esse lugar onde as próximas gerações serão abençoadas. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim, as palavras de Josué, que foi aquele que entrou na terra prometida e que diante daqueles que estavam murmurando falou: vocês não estão querendo seguir a Deus, não? Vocês estão achando ruim tudo que Deus fez? Josué pega e diz assim: eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Esse é o seu compromisso. Outras pessoas não querem, outros familiares não fizeram. Faça esse compromisso de um lar fiel a Deus, piedoso, e que pela graça do Senhor vai ser uma bênção para as futuras gerações. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado por mais essa palavra de encorajamento. Obrigado porque sabemos de tamanha responsabilidade que temos, mas também confiamos no Senhor e na Tua graça para trabalhar em nós e também através de nós na vida da nossa família. Esse mês que se encerra, a comemoração sobre o mês da família, nós queremos levar essa palavra no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a viver a vida comum do lar para o Senhor, em cada momento, em cada circunstância. Ajuda o papai, a mamãe, ajuda cada irmão aqui, aqueles que são filhos e moram com os pais, aqueles que já estão seguindo a sua vida, que o Senhor possa abençoar. Que a nossa casa seja esse lugar de bênção, esse lugar onde Jesus gosta de estar e é adorado e exaltado. Em nome de Jesus agradecemos ao Senhor por isso. Amém. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? E nós temos uma música que nós vamos cantar. Quer chamar as crianças lá ou não? Fique em pé. Vamos cantar essa música. É uma resposta à palavra que nós ouvimos, essa canção. Já cantamos também. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus.
a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Ó Senhor, essa é a nossa oração, essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança em Ti, ó Deus. Abençoa cada família, Senhor, guarda cada família. Usa, Senhor, a Tua palavra para trabalhar no coração de cada esposo, esposa, pai, mãe, na vida dos filhos. Que o Teu Espírito Santo conduza cada um, que eles possam ser sensíveis ao Senhor e à Tua voz, ó Pai, e que Cristo seja o centro no lar de cada um, que a Tua glória seja a razão de cada família aqui na nossa igreja. Servir ao Senhor, ser uma testemunha viva do poder e da ação do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos a Tua bênção. Que o amor do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai amoroso, o nosso Pai eterno, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, essa graça que nos alcançou, graça que nos santifica a cada dia, e que a companhia, a consolação, a presença do Espírito Santo de Deus seja com cada um, hoje, todos os dias, até a volta do nosso bendito Salvador. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, um ótimo domingo e uma ótima semana, queridos.